sobre o intervalo, eu gostaria que você realmente gravasse as notas da escrita musical. É mesmo, é? Porque é necessário você ter esse conhecimento para você começar a ver a parte de intervalos. Então você tem que saber Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tem que saber essas notas aí, o nome delas. Depois do Dó vem um Ré, depois do Ré vem um Mi, depois do Mi vem um Fá, você tem que saber isso. Antes do Si vem o Lá, antes do Lá vem o Sol e assim por diante, tanto subindo quanto descendo. É importante você gravar. Vamos lá então, intervalos. Intervalo é a diferença de altura entre dois sons. Então aqui ó, nós temos dois sons aqui embaixo, a nota Dó e a nota Sol. Então se o intervalo é a diferença de altura, então aqui entre essas duas notas nós temos um intervalo. Por quê? Elas estão em alturas diferentes. Mas por que elas estão em alturas diferentes? Não sei. Vamos descobrir. A altura é a propriedade que permite ao som ser mais grave ou agudo. Então, esta nota Dó, ela é mais grave que esta nota Sol. Por que ela é mais grave? Porque quanto mais abaixo, para baixo aí a nota estiver, mais grave ela é. Quanto mais acima ela estiver, mais aguda. Então, entre essas duas notas, nós temos aí um intervalo. Conforme o número de sons que abrange, o intervalo pode ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim por diante. Então, neste caso, de Dó até Sol. Quais são as notinhas aí que nós temos aqui ocultas nesse meio aqui, nesse intervalo? Nós temos o Ré, o Mi e o Fá. Então vamos fazer aqui a contagem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. São 5 notas. Então é um intervalo de quinta. De Dó a Sol é um intervalo de quinta. O intervalo pode ser simples ou composto. Intervalo simples, quando está contido dentro de uma oitava. Então o que é mesmo uma oitava? Uma oitava são uma sequência de 8 sons. Por exemplo aqui ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então aqui nós temos 8 sons. Então o intervalo simples ele está contido dentro dessa oitava. Então aqui nesse exemplo nós temos de Dó até o Sol. Então do Dó até o Sol são 5 notas, 1, 2, 3, 4, 5. Então intervalo de quinta. Digamos que fosse de Dó até o Lá, ó, seria um intervalo de sexta. E está dentro da oitava, então é um intervalo simples. E assim por diante. Intervalo composto, quando ultrapassa a oitava. Então nós temos aqui a sequência de 8 sons, vem até aqui. Então ó, de Dó a Ré. Dó a Ré. Nós temos 9 sons. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Este Dó aqui é o oitavo, esse aqui é o nono. Então aqui há um intervalo de nona entre essas duas notas. O intervalo também pode ser melódico ou harmônico. Intervalo melódico, quando as notas são ouvidas sucessivamente. Pode ser ascendente, quando a primeira nota for mais grave que a segunda, e descendente, quando a primeira nota for mais aguda que a segunda. Então, ó, intervalo melódico, aqui temos um exemplo, ó, melódico ascendente. Por que ascendente? Nós temos a primeira nota aqui, ó, ela é mais grave, e a segunda nota ela é aguda. Então, ó, essa nota está mais abaixo e esta está mais acima. Então ela é ascendente, do grave para o agudo. E no melódico descendente, é do agudo para o grave. Ó, repare que esta nota está acima, quanto mais acima, mais aguda, e essa nota está abaixo, então ela é grave. Então, o melódico descendente é do agudo para o grave.
É chamado de melódico porque primeiro vem essa nota e depois vem essa nota. Então, são ouvidas sucessivamente, então uma após a outra. Intervalo harmônico, quando as notas são ouvidas simultaneamente. Então, por exemplo, essa nota Ré e essa nota Si, elas são ouvidas ao mesmo tempo. Então, entre elas também há um intervalo. Só que aqui no caso é um intervalo harmônico. Aqui, ó, dessa nota Mi para essa nota Sol também há um intervalo harmônico entre elas. Fermata é um sinal que se coloca acima ou abaixo de figuras ou pausas. Então, ó, tá aqui o sinal de fermata. Ele coloca acima ou abaixo das figuras, né? Temos aqui a figura, ou pausas. Então tá aqui, ó. Ela também pode ser colocada nas pausas. Para aumentar sua duração por tempo indeterminado. Não tem valor fixo. Também pode ser chamado de coroa ou infinito. Então, a função da fermata, ela vai aumentar a duração do som por tempo indeterminado. Observação: a fermata colocada sobre uma pausa chama-se suspensão. Então aqui já não chama mais fermata, é suspensão. Quando colocada sobre uma barra de compasso, indica uma pequena interrupção entre dois sons. Então a fermata, ela não tem assim um tempo determinado. Por exemplo, essa nota Dó, ela vale 4 tempos. Só que aqui apresenta-se a fermata, ela tem um efeito, ela vai aumentar essa duração dessa nota. Então, você vai dar os 4 tempos normalmente. Só que aí, você vai dar um pouco a mais de 4 tempos. Por quê? Porque ela é por tempo indeterminado. Esse é o efeito dela. Então, geralmente o maestro que está regendo, ele determina esse tempo. Ou se não tem um maestro, a própria orquestra vai determinar esse tempo de duração da fermata. Então é muito relativo sobre quanto tempo ela vai demorar. Mas esse é o efeito dela. Bom, agora eu vou fazer uma pequena audição sobre aí os intervalos simples e composto. Então você ouça bem as notas que são tocadas, que aqui vai ter intervalo de segunda, terça, até intervalo de nona. Então procure ouvir bem as notas para você já ir acostumando aí o seu ouvido ao som. Então vamos lá. É isso aí. Vamos ouvir agora os intervalos harmônicos, onde as notas são executadas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Por exemplo, essa nota Dó e essa nota Ré, elas são executadas juntas ao mesmo tempo. Então, vamos ouvi-las.